Conversar com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, Fabrício Castro. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Chico? Alegria ele ver de novo. Agora essas Alegria falar com entrevistas os de novo, ouvintes da Rádio Metrópole. essas entrevistas não mais presenciais por enquanto ainda, via internet, né? Fabrício, essa semana ou semana passada, é certo, não sei, a vice-presidente aí se desligou do seu grupo, da vice-presidente da OAB. Isso aí significa que ela vai se candidatar, vai tentar aí concorrer com você? Qual é o que é que está acontecendo na ordem? Comigo, não. Na verdade, o nosso grupo ainda está em fase de definição do candidato ou da candidata. Vamos, num processo coletivo, fazer essa definição. Fomos também surpreendidos com a comunicação dela na semana passada, no sentido de que iria, romper com o grupo e fazer a candidatura dela. Respeito bastante a decisão pessoal dela, mas o nosso grupo ainda está em fase de definição. A eleição é apenas em novembro. Eu acho que ainda tem um tempo bastante para a gente amadurecer e formar essa convicção. Desde a pandemia, as audiências mudou o formato das audiências. Como é que está hoje, um ano e meio após o início da pandemia? Qual é a situação do Tribunal de Justiça hoje, Fabrício? Ô, Chico, a gente tem que voltar no tempo, né? Em março do ano passado, quando tudo estava parado, tudo estava efetivamente parado. Aos poucos, os prazos voltaram a fluir, os prazos dos processos eletrônicos, e apenas agora, eu quero registrar que a Ordem já vinha fazendo esse pleito há um bom tempo, fomos inclusive ao CNJ, mas o próprio tribunal agora reabriu os prazos dos processos físicos, está voltando aos poucos o funcionamento. Ainda temos uma pandemia, é preciso registrar. Eu espero que o tribunal possa avançar com celeridade neste retorno. Demorou um pouco para voltar, demorou bastante, eu diria, para voltar a ter um funcionamento presencial. Não será um funcionamento ainda 100%, mas a gente acredita que aos poucos a gente vai conseguir voltar e o tribunal, enfim, poderá prestar o serviço que a advocacia e o cidadão tanto precisam. Como é que esse atraso vai representar aí? Quanto tempo de atraso a gente deve ter devido à pandemia? Quantos anos de atraso para os processos e para tudo que passa pelas audiências e pelo processo de justiça? Ô Chico, esse tempo é incalculável, porque nós não podemos medir na mesma escala do tempo que ficou parado. O prejuízo é muito maior do que isso. Você imagina um processo que ele ficou paralisado, a tramitação dele, um ano e meio. Ou seja, nesse período, quantas coisas da vida aconteceram, pessoas que morreram, pessoas que deixaram de ter um pedido urgente atendido. Então, é um prejuízo incalculável. Nós não podemos medir esse prejuízo com a régua do tempo, não. Quanto a equipamento, né? A gente está vendo tudo hoje é virtual. Os tribunais estão todos bem equipados e com acesso à internet de forma que as audiências online consigam ser feitas? A infraestrutura no Brasil de internet não é uma infraestrutura das melhores. A gente tem em vários locais uma dificuldade de banda larga e isso vai realmente atrapalhar. Mas, sem dúvida, a tecnologia ela veio para ficar. Imagine hoje, Chico, os processos de segundo grau, as sessões são todas online. Todas elas online estão funcionando. Então, o advogado do interior do estado, do extremo sul, do oeste, este advogado hoje ele já faz a sustentação da sua cidade, do seu escritório, às vezes da sua residência. Isso veio para ficar. Isso não muda e é uma boa mudança, porque passará, mesmo sem a pandemia, ser uma faculdade do advogado. O advogado ele vai definir se vai fazer presencial ou se vai fazer online. Eu acho que a tecnologia, se usada de forma a melhorar o atendimento e não para afastar o judiciário do cidadão e do advogado, ela será, sim, sempre bem-vinda. Presidente, boa noite. Daniele falando aqui agora. O último caso que chamou mais atenção assim, foi de Kátia Raulino, a suposta jurista, que na verdade foi investigada depois por falso currículo, mas o caso é que ela usava as redes sociais
para dar palestra, dar cursos, etc. E hoje em dia é muito comum os advogados e pessoas da área jurídica usarem as redes sociais com esse intuito. E a gente sabe que a advocacia está agora com novas regras de publicidade. Como é que a OAB tem lidado com isso? Publicou hoje, Danielis. Você está realmente muito informada, muito bem informada. As novas regras da publicidade foram publicadas hoje. Imprimi aqui agora para poder também estudá-las. A OAB precisa estar atenta à realidade do tempo. A norma anterior, quando foi produzida, não existia rede social. Esta é uma realidade inexorável. A gente tem que entender que o advogado, a advogada, seja de que idade for, ele convive desta forma e era preciso remodelar essa norma. Se não é a norma ideal, pelo menos ela aproximou muito mais a advocacia dos tempos modernos, do tempo do Instagram, do tempo do Facebook, do WhatsApp, e a gente precisa ter normas claras e uma fiscalização também que possa conter os excessos. Mas qual o limite, presidente? Assim, uma pessoa pode falar sobre advocacia, utilizar do seu currículo para isso? Qual o limite? O limite, quem diz, é a norma. E sempre que ele ultrapassar essa norma, a OAB tem um órgão específico que tem a competência para dizer qual é esse limite, que é o Tribunal de Ética. É muito comum as pessoas me perguntarem, presidente, isso pode, isso não pode? Eu não respondo, porque eu não tenho a competência para dizer isso. Vai que a minha interpretação é uma e a interpretação do Tribunal de Ética, por exemplo, é outra. Nós temos uma comissão de fiscalização que também é sempre que acontece alguma coisa, algum excesso, ela é instada a se manifestar, instada a fiscalizar e ocorrendo realmente a infração, ela encaminha para o Tribunal de Ética. É o Tribunal de Ética quem tem a competência para dizer o que pode, o que não pode, o que é excesso, o que não é excesso, o que precisa ser punido e o que não precisa ser punido. Teve um grupo de juristas baianos, na semana passada, integrante do Núcleo Bahia da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e também do Comitê Fora Bolsonaro de Trabalhadores do Judiciário, que pediram um posicionamento favorável da OAB aqui da Bahia em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Qual o conteúdo que tem nesse pedido? Quais as razões apresentadas para sustentar o pedido da categoria? O que é que acontece, Daniele? No Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal ele tinha pautado para o dia 20, ontem, uma sessão para o Conselho Federal decidir se a OAB iria pedir o impeachment do presidente Bolsonaro ou não. Seguindo uma tradição que já temos há bastante tempo, nos dois casos de impeachment, tanto de Dilma como de Temer, a OAB da Bahia já tinha feito isso, foi o que nós fizemos aqui. Nós fizemos uma designação de uma sessão para, no dia 15, o Conselho Seccional aqui se manifestar a respeito desse tema, para então subsidiar qual a posição que a Bahia teria na sessão do Conselho Federal do dia 20. Ocorre que o Conselho Federal tomou uma decisão de suspender essa sessão do dia 20, e eu estou a aguardar uma manifestação do presidente Felipe Santa Cruz para justificar essa suspensão, informar quando vai pautar novamente, quais os elementos que vão ser anexados a esse processo, quem será o relator deste processo, que ainda não tinha também, para então também fazer uma convocação do nosso Conselho Seccional para que ele possa se manifestar. A associação, quando veio entregar esse documento com este intuito, o intuito de compartilhar, de convencer a seccional para, no dia 15, se manifestasse a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. É um pedido da associação que fez na véspera, mas, infelizmente, essa sessão não aconteceu. Havendo um novo agendamento pelo presidente Felipe Santa Cruz, nós haveremos também de fazer o mesmo aqui e designar uma sessão para o Conselho Seccional da Bahia se manifestar a respeito. Presidente, uma questão de dúvida mesmo e de atualização aqui para os ouvintes. A gente sabe que tem muitas universidades paradas, outras em formato digital, mas como é que tem funcionado o cronograma de execução para provas para tirar a carteira da OAB para recentes integrantes, para os integrantes futuros, na verdade? O cronograma foi prejudicado. O ano passado
a gente não conseguiu, no auge da pandemia, fazer todos os exames voltaram a ser feitos. O Conselho Federal ainda não marcou o próximo exame, assim, não tem, acabou um recentemente, e nós estamos aguardando, porque a seccional, ela apoia o Conselho Federal, mas ela não tem nenhuma ingerência na administração, na marcação, em todo o contato com a Fundação Getúlio Vargas, que é a empresa contratada pelo Conselho Federal para fazer o exame. Eu acredito, Daniele, que a partir de agora, a pandemia diminuindo, que a gente possa voltar o exame de ordem, a fazer as provas de exame de ordem com a mesma frequência de antes. É a minha expectativa.